Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, Mateus, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Diz assim, Mateus 2, a partir do verso 1. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. E depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia. Pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, por esse culto, pelo privilégio, a honra, que é podermos estar aqui na tua presença. Pedimos que mais uma vez o Senhor se digne também de falar conosco, para a tua glória mesmo e para o bem do teu povo, a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu já tive alguns encontros com Jesus. O primeiro que eu me lembro foi quando eu era ainda criança. Eu sentei assim numa muretinha do quintal de casa, estava assim uma tarde, o sol se pondo, o céu todo alaranjado, e eu lá contemplando. Em determinado momento, eu senti uma presença que se adensava, e ali eu tive a certeza, primeiro, que Deus existia, e segundo, que era Ele. Era Deus. Uma segunda experiência que eu tive foi quando, já jovem, estava lendo João capítulo de número 17, 20, e em relação à primeira experiência, você sabe que o Salmo 19:1 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento as obras de suas mãos. Mas nessa segunda experiência eu estava lendo João 17, 20. Era a primeira vez que eu estava lendo o Evangelho de João. Foi a primeira vez que eu li esse versículo que diz: não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. E quando eu li essa frase, não rogo somente por estes, ou seja, pelo Pedro, Tiago e João, os discípulos de então, de Jesus, mas por aqueles que virão a crer em mim, ou seja, os que não são ainda, mas os que ainda hão de ser. Eu fui muito tocado, fui quebrantado, porque me veio assim a percepção de que nessa oração Jesus também tinha pensado em mim. Eu falei, Jesus orou por mim. Eu não sei se você já teve encontros com Jesus nesses termos, talvez sua experiência com Jesus tenha sido e esteja sendo de outra forma, de outras maneiras, mas há alguns característicos de um encontro com Jesus, que não importa a forma que seja, são comuns de um encontro com Jesus. O primeiro característico é que um encontro com Jesus é sempre na nossa língua. É sempre de uma forma que a gente entende. Tem gente que se converteu lendo a Bíblia. Tem gente que se converteu ouvindo um hino. Estava passando em frente à igreja, ouviu um hino, se sentiu tocado, entrou. Outras pessoas podem ter se convertido num culto, num apelo, para se levantar a mão, e ela levantou a mão, e aquele dia foi o dia em que ela se sentiu tremendamente tocada pela palavra, pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Outras pessoas se converteram ouvindo um programa de rádio, ou seja, cada um tem a sua história, cada um tem o seu jeito, e Deus vai falar com cada um de um jeito, porque cada um é de um jeito. Por exemplo, por que Deus não foi revelar Jesus a esses magos por meio das Escrituras? Porque eles não conheciam as Escrituras. O que eles sabiam ler eram as estrelas. Dizem que esses magos poderiam ser, na melhor das hipóteses, astrônomos, ou na pior delas, astrólogos, mas Deus não levou isso em questão. Deus, para se revelar a eles, falou na linguagem que eles entendiam, as estrelas. Eles chegam a Jerusalém dizendo, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela. Não disseram, lemos Miqueias, não disseram, lemos Isaías. Não, nós vimos a sua estrela. Deus falou com eles na linguagem deles. Agora, para os mestres do povo e os sacerdotes, aí Deus fala com eles a respeito do Cristo, por meio das Escrituras, tanto que quando são perguntados por Herodes onde deveria nascer o Cristo, eles responderam, versículo 5, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E aí citam a profecia que conheciam de cor, que o Messias nasceria em Belém. Então, Deus, quando fala conosco, a gente não precisa de tradução, porque quando Deus fala conosco, Ele fala de uma forma que a gente entende. Se nós precisamos que Deus fale algo conosco, podemos inclusive orar, Senhor, fala comigo, porque o Senhor me conhece melhor do que eu, o Senhor sabe como falar comigo, da forma que eu entenda, e Deus vai falar com você, e quando Ele falar com você, você vai ter 3 certezas: primeiro, que foi Deus; segundo, que você entendeu muito bem, e que foi com você. Você pode até negar, você pode até não gostar do que ouviu, mas que você sabe que foi Deus, você sabe. Que você entendeu, e que foi com você.
É como tem o relato de um ex-ateu ocidental que estava num país do Oriente, em meio a um trânsito intenso, e, de repente, uma ambulância começou a tocar a sirene, querendo passagem, deveria estar com alguém precisando de socorro urgente, e ninguém dava passagem. Ninguém dava passagem, e aquele ateu do Ocidente, no seu táxi, talvez, começou a se perguntar, meu Deus do céu, meu Deus, né? Por que ninguém dá passagem para essa ambulância? Lá no meu país, todo mundo dá passagem. E aí foi quando ele raciocinou, era um intelectual. Isso é a influência da fé cristã na minha cultura, a influência de ensinos como o homem sendo a imagem e semelhança de Deus, por isso, uma vida só, uma só, de quer quem que seja, tem imenso valor, por isso quando uma vida está em perigo, todo mundo abre alas, porque essa vida precisa ser salva. Ensinos como uma alma tem mais valor do que o mundo inteiro, e essas percepções, aquela experiência, foi o primeiro passo para a sua conversão. Ele se converteu. Deus falou com ele, naquele incidente, mostrando por que as coisas no seu país eram daquele jeito, e naquele outro país, em que a fé cristã não tinha tido o seu enraizamento, a vida humana não valia mais do que a vida de uma vaca. Deus falou com ele, ele entendeu. Um encontro com Jesus, primeiro é na língua que a gente entende. A gente pode se esquivar, mas a gente sabe que ele está falando com a gente. E a gente sabe o que ele está falando. Em segundo lugar, um encontro com Jesus pode ser extremamente inconveniente. Extremamente inconveniente. Porque a gente sabe que quando Jesus chega, ele quer mexer nas coisas, e nem sempre a gente quer que ele mexa. Você veja que quando a notícia do nascimento do Messias chegou a Jerusalém, ninguém fez festa. Ninguém festejou. Pelo contrário, quando veio a notícia, estão dizendo que o Messias nasceu, o Herodes, diz aqui o texto, versículo de número 3, ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se. Mas não foi só ele. E com ele, toda a Jerusalém. A ideia do verbo é alguém que fica agitado, que estava sossegado, agora não está mais. Foi mexido, sacudido, perturbou-se. O Herodes, claro, porque se enciumava do seu trono. Não queria abrir mão do seu trono para um novo rei, ou temia uma revolução, e então ele ser deposto por Roma por não ser capaz de manter a Pax Romana. E Jerusalém se perturba, porque sabia o rei que tinha. Esse rei Herodes, que ficou conhecido como Herodes o Grande, poderia também ser chamado de Herodes o Cruel, Herodes o Sanguinário. Então vem a notícia que chegou o Messias. Espera aí, o Herodes é ruim, mas a nossa vida está arrumada. Vem aí um tal de Messias, vai saber o que esse Herodes vai fazer. É melhor não vir Messias nenhum. Deixa as coisas como estão.
Não estão lá as 1000 maravilhas, mas está dando para viver. Agora, vem o Messias, vai virar a nossa vida de ponta cabeça e a gente não quer isso. E é verdade. Muitas vezes, a gente teme um encontro verdadeiro com Jesus, porque a gente teme que Ele vai querer mexer em coisas que a gente não quer mexer. E é verdade, viu? Tome cuidado com esse Jesus. Tome cuidado com Ele. Porque Ele pode sim virar a sua vida de ponta cabeça. Você, por exemplo, você acha que eu queria ser pastor? Você acha mesmo que eu queria ser pastor? A minha juventude, eu estudei para outras coisas. Comecei a trabalhar com outras coisas, de repente Ele me pegou. E olha o que deu. Então Ele vira a vida da gente. Você, por exemplo, acha que está tudo certo com a sua vida. Aí você inventa de começar a ler a Bíblia. Pronto, acabou a paz. Acabou a paz. Porque você lê lá que se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Você lê lá que quem no último dia vai ouvir de Jesus, vinde a mim, bendito do meu Pai, foi quem visitou preso. Foi quem deu de vestir para o que estava precisando de roupa. Foi o que acolheu o estrangeiro. Aí pronto, acabou o sossego. Eu estava sossegado, achando que a minha vida estava tudo certo, e Ele está dizendo que não é só isso. Pronto, acabou. Acabou o sossego. Você que traz o seu filho na igreja, vou falar para você uma coisa, viu? Isso é um perigo. Trazer filho na igreja é um perigo. Sabe por quê? Qualquer dia ele tem um encontro com Jesus aqui. E Jesus vai desencaminhar o menino. Porque ele vai chegar o seu filho um dia para você e vai dizer, ó papai, eu não vou mais ser advogado. Vou ser missionário. Ou então vai chegar para você e vai dizer, ó papai, eu vou ser médico, mas eu vou ser médico em Moçambique. E aí você vai ouvir essas coisas e vai falar assim para o seu filho, mas meu filho, você vai jogar a sua vida fora. Mas meu filho, eu investi tanto em você, e agora você vem, não seja radical, meu filho. Então a pergunta que eu faço para você, se Jesus viesse estar conosco hoje, nós ficaríamos de fato radiantes de alegria? Ou lá no fundo nós diríamos, ai, 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 pronto, Ele vai querer mexer na minha vida. Ele vai querer mudar os meus planos. Mas tinha que vir justo agora. Para pensar. Porque nem sempre a gente quer que Jesus mexa na nossa vida. A gente quer que Ele nos dê uma apólice de seguro contra o inferno, isso sim. Mas aqui essa vida, deixa que a gente cuida. Terceiro, irmãos, um encontro com Jesus é na língua que a gente entende, a gente sabe que é Ele falando. Muitas vezes é um encontro demais inconveniente, porque Ele tem outros planos. E esse encontro com Jesus é sempre uma possibilidade de mudança. Veja, não estou dizendo que é certeza de mudança. É uma possibilidade de mudança, porque nem todo mundo que se encontrou com Jesus mudou de vida.
Teve gente que se encontrou com Jesus e continuou o mesmo. Por exemplo, o jovem rico. O jovem rico teve um encontro pessoal, cara a cara, com o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus não disse o que disse para provocar, para testar, não. Jesus disse o que disse para ele porque o amou. Jesus disse assim: olha, você quer ser perfeito? Então, vende tudo o que você tem. Essas tuas riquezas já estão virando mamão na sua vida e você não está nem percebendo. Se livre delas. A sua alma vale mais. Se livre delas, dê aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. E depois vem e me segue. Jesus chamou ele para o caminho da vida, andar com Jesus. E o texto diz que ele vai embora triste, porque tinha muitas riquezas. Então, encontrar-se com Jesus não é 100% de garantia que a pessoa muda, não, porque a gente pode ter um encontro com Jesus e não necessariamente reconhecer quem Ele é. O que não foi o caso aqui desses magos. Aliás, o texto é interessante, porque no versículo 11 diz, a gente tem essa ideia, né, natalina, dos magos chegando na estrebaria, Jesus na manjedoura, mas quando esses magos encontram Jesus, Jesus não está mais na manjedoura, Jesus não está mais numa estrebaria, Jesus já está numa casa. Ele já nasceu há pelo menos 40 dias. Quando os magos chegam, versículo de número 11, quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e também não diz o texto que os magos eram 3. Diz apenas que eram magos. Esse número 3 vem dos presentes, mas poderiam ter 5, poderiam ter 7. Também não há nada que diga que eram reis. Não fala que eram reis. Falam que eles eram magos. Magos. Alguns já interpretaram esse texto desses magos se prostrando diante de Jesus como o mundo pagão e a magia, reconhecendo, se prostrando diante de Jesus, reconhecendo que Ele é a verdadeira sabedoria, a verdadeira luz, a salvação. Não sabemos, mas sabemos que os presentes que eles deram mostraram verdadeiro reconhecimento, porque eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Ouro, alguns dizem que reconhecendo a sua realeza, incenso a sua divindade, e mirra devido ao seu futuro sacrifício em favor dos nossos pecados, em favor de nós pecadores, em favor da nossa redenção. Nós não sabemos, mas sabemos que depois que eles adoram Jesus, o reconhecem como Rei, como Messias, como Senhor, e talvez até mais do que isso, eles se alegram muito, e depois eles, avisados por sonhos, o texto termina dizendo, versículo de número 12, sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, porque não importa a astúcia humana, a manipulação, os planos de Deus vão se cumprir. Sendo avisados em sonhos para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Irmãos, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus e reconhecemos de fato quem Ele é,
pelo menos duas coisas acontecem. Primeiro, a gente adora. A gente não faz perguntas. Quando a gente percebe que é Jesus que está aqui, que nós estamos na presença dEle, a única coisa que a gente consegue fazer é adorar, é louvá-lo pelo que Ele é. Jesus é maravilhoso, Jesus é cativante, Jesus deixa a gente assim, sem palavras, é esplendoroso. Não há vocabulário suficiente na nossa língua, em língua nenhuma, para expressar tudo que Jesus é. E talvez seja por isso que lá em Isaías, resolveu se dar 4 nomes logo, para tentar chegar o mais próximo possível dele: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E ainda não chegou perto do que ele é. Então a gente adora, a gente fica extasiado com a presença dele. A gente sabe que é ele. E aí não tem mais perguntas, não tem questionamentos. Só tem adoração ao nosso Senhor, ao nosso Rei Jesus. E em segundo, quando a gente tem um encontro, e a gente reconhece que é Jesus, a gente não vai direto para o céu, mas Ele nos devolve para a vida, Ele nos devolve para a nossa casa, Ele nos devolve para o nosso trabalho, por um outro caminho. Tem gente que vem a Jesus do caminho do engano e volta pelo caminho da verdade. Tem gente que vem pelo caminho do ressentimento e volta pelo caminho do perdão, que é abraçar todo mundo. Começa a amar até uma pessoa que nunca viu na vida. Tem gente que vem para Jesus do caminho da morte. Estava a ponto de se encontrar com a morte, Jesus o resgata e o devolve para a vida, pelo caminho da vida, que muda a vida. Porque, irmãos, não é necessariamente quando as coisas mudam que a nossa vida muda. A nossa vida muda quando a gente muda. E é isso que Jesus faz conosco. Ele muda a gente. O encontro com Jesus é o encontro que muda tudo. A melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na tua vida é a gente ter um encontro com Jesus e permanecer na sua presença. Esse encontro muda tudo. Por isso que a minha oração é que em 2024, eu e você, nós tenhamos muitos encontros com Jesus. Muitos encontros com Jesus. Para a glória dele mesmo, para a bênção da sua igreja e para o nosso bem. Que assim seja, que ele nos abençoe. Amém.